Olá, na aula de hoje, a aula 17b, nós vamos falar sobre como dizer costumar, ok? How to say costumar em inglês. Existe uma construção específica para nós podermos expressar essa ideia de costumar, tanto no presente quanto no passado. No presente, por exemplo, eu digo, eu costumo dormir cedo. É igual a eu dizer que eu geralmente durmo cedo. Então, nós dizemos em inglês com essa estrutura. Em vez de eu costumo dormir cedo, eu geralmente durmo cedo. Então, geralmente já sabemos que é usually. Então, I usually sleep early. Eu geralmente durmo, I usually sleep. Ou seja, eu costumo dormir. Aqui embaixo nós temos um exemplo, um outro exemplo com usually. Então, ela costuma vir com ele. É como se estivéssemos dizendo que ela geralmente vem com ele. E é assim que nós dizemos. She usually comes with him. She usually comes. Ela vem. She comes. She usually comes with him. Eu pergunto, o que você costuma ler? Na verdade, o que você geralmente lê. Então, what do you usually read? What do you usually read? Notem que essa pergunta, o que você geralmente lê, é uma pergunta que não tem verbo to be. Portanto, perguntaremos utilizando auxiliar. Nesse caso, o auxiliar do, porque é uma pergunta no presente, que você geralmente lê. Porém, no passado, se eu quiser dizer costumava, já não vou utilizar o usually. Vou utilizar used. Costumava. Used. Costumava. Ou costumávamos. Temos aqui alguns exemplos. Eu digo, eu costumava ir com a irmã de Johnson. Eu costumava ir. É passado, então used. I used to go with Johnson's sister. I used to go with Johnson's sister. Ela costumava dormir tarde. Costumava. Used. She used to sleep late. She used to sleep late. Eles costumavam tentar novamente. Costumavam. É passado, então used. They used to try again. O que ela costumava fazer? Costumava fazer. Costumava, já sabemos que é com o verbo used. Com use no passado. Used. Notem que é uma pergunta no passado. Portanto, eu vou utilizar o auxiliar did. Então, what did she use to do? Como eu estou utilizando o auxiliar did, o verbo fica na sua forma base. Use. What did she use to do? Pay attention. O verbo to use é um verbo regular. O passado é used. E significa usar. O verbo to use significa usar. Portanto, eu usava o computador. I used the computer. Não tem como eu confundir esse used com aquele sentido de costumava. Por quê? Porque para ter o sentido de costumava, é necessário que tenha um outro verbo, como nesse exemplo aqui embaixo. Eu costumava trabalhar até tarde. I used to work until late. I used to work until late. Vejamos aqui. How to say acostumar-se. Como dizer acostumar-se. Notem que mais em cima nós falamos sobre como dizer costumar. Eu costumo e eu costumava. Agora é como dizer acostumar-se a. Por exemplo, eu me acostumei a. E notem que eu me acostumei a é igual a eu fiquei acostumado a.
fiquei acostumado a. E é dessa forma que nós vamos dizer. Já sabemos que o verbo ficar, com sentido de alguma forma, alguma maneira, é o verbo to get, que o passado dele é got. Então, eu fiquei, I got. Eu fiquei acostumado, I got used. I got used. Então, eu fiquei acostumado a, I got used to. Portanto, ficar acostumado a, to get used to, ou acostumar-se a. To get, got, ficar, de alguma forma. Ela se acostumou a morar sozinha. É como se estivéssemos dizendo que ela ficou acostumada a morar sozinha. She got used to living by herself. She got used to living by herself. Notem também que esse morar é infinitivo, porém não estamos dizendo to live, porque senão vamos ter dois to. O to, que acompanha o used, acostumada a, used to, e o to do to live. Então, como não é possível utilizarmos duas preposições juntas, optaremos pelo infinitivo por meio do gerúndio. She got used to living by herself. Então, como eu havia mencionado, apesar de morar estar no infinitivo, não diremos to live para não chocar duas preposições. Isso nós vimos na lição 16b, que é uma lição sobre o uso de diversas palavras terminadas em ing. Eu digo, eu me acostumei a beber vinho. É como se eu estivesse dizendo que eu fiquei acostumado a beber vinho. I got used to drinking wine. I got used to drinking wine. Mais uma vez, percebendo que o drinking, porque não podemos botar to drink, senão teríamos to. Você se acostumou a falar inglês? É como se eu perguntasse, você ficou acostumado a falar inglês? É uma pergunta no passado, não tem verbo to be, portanto usaremos o auxiliar did. Did you get used to speaking English? Did you get used to speaking English? Espero que estejam entendendo. É um assunto que exige um pouco de atenção porque tem alguns detalhes. Vamos falar agora sobre como dizer estar acostumado a. Estar acostumado a. Primeiramente falamos de costumar. Em seguida falamos sobre acostumar-se a, ou seja, ficar acostumado a. E agora, estar acostumado a. É mais fácil do que o que vimos anteriormente. Basicamente a mesma estrutura do tópico anterior. Porém, to be used to. Estar acostumado a. To be used to. Eu digo que ela está acostumada a fazer os exercícios dela. She is, ou she's, used to doing her exercises. She's used to doing her exercises. Nós não estamos acostumados a comer pimenta. We aren't used to eating pepper. Mais uma vez aqui nós temos eating e doing, fazendo o infinitivo por meio do gerúndio para evitarmos a colisão de duas preposições to. Pay attention. Eu estou acostumado a ir sozinho. I'm used to going by myself. I'm used to going by myself. Eu estou indo sozinho. I'm going by myself. I'm going by myself. Esse going é o infinitivo ir, feito por meio do gerúndio. E esse going é o gerúndio do verbo to go. É indo. Podemos diferenciar isso claramente porque este daqui está logo após o verbo to be, o que caracteriza claramente o gerúndio.
Sobre o verbo to get. O verbo to get, ele é um verbo que tem diversos significados, certo? Ele é um verbo bastante complexo. Mas o principal sentido dele é o de ficar, de alguma forma. Então, to get happy, ficar feliz. To get sad, ficar triste. To get tired, ficar cansado. To get upset, ficar aborrecido. To get used, ou to get used to, ficar acostumado, ou ficar acostumado a. Ou seja, acostumar-se a. Eu pergunto, você ficou feliz com ela? Did you get happy with her? Did you get happy with her? Você ficou acostumado a ela ou você ficou acostumado com ela? Did you get used to her? Para finalizarmos a explicação, vejamos os verbos do dia, today's verbs. To sing, sang, é um verbo irregular. To sing, sang, cantar. Ela se acostumou a cantar aquelas músicas. É como se eu estivesse dizendo que ela ficou acostumada a cantar aquelas músicas. Então, she got used to singing those songs. She got used to singing those songs. Nosso segundo verbo aqui embaixo, nós temos o próprio verbo to get. O passado dele é got. É um verbo irregular, como nós vimos anteriormente. To get, got. Ficar, conseguir, obter. Vimos que ele tem o sentido de ficar, não é isso? Porém, ele também tem o sentido de conseguir ou obter. Nessa pergunta aqui nós temos esse sentido. Como você conseguiu comprar seu carro? Como você conseguiu comprar seu carro? É uma pergunta no passado. Não temos to be, portanto, utilizaremos o auxiliar do passado. Did. How did you get to buy your car? How did you get to buy your car? E o último verbo da lição é o verbo to kill. Killed. To kill, killed. Matar. Caçadores estão acostumados a matar animais. Caçadores estão acostumados a matar animais. Hunters are used to killing animals. Matar, killing. Não poderia dizer to kill para não chocar duas preposições. Espero que tenham entendido plenamente essa explicação, apesar de eu admitir que a aula exige um pouco de atenção, porque são muitos detalhes, apesar de que também nós falamos apenas de 3 pontos, que são como dizer costumar, como dizer acostumar-se a e como dizer estar acostumado a. Façam seus exercícios e, caso seja necessário, reassistam esse videocast ou tirem suas dúvidas com seu professor em sala de aula. Bye, bye.